Matheus, o grupo é vocês três, então. Não consegui escutar, professor. O grupo é só vocês três. Somos em 4. Qual é a quarta pessoa? Eu sou uma delas, José Gabriel. José Gabriel, Matheus, Gabriela e Carolina, Trova. Carolina. Carolina, tá certo. Carolina. Gabriela, vocês conseguem compartilhar a tela aí? Confere para mim. No meu aqui não. É que na verdade eu não vou usar. Quem vai usar são eles. Tá, quem que vai passar os slides aí? Ó, o José Gabriel, tudo. Pronto. Você é youtuber, José? Sou nada, não. Só um cara que desperdiça o tempinho de vez em quando jogando alguma coisinha ou outra. E esse microfone aí, né, pra cantar, não? Não, nada. Tá, o Carol, me diz quem vai passar os slides. Vocês vão usar slides? Carol? Eu acho que a princípio não, professor. Acho que vamos tá. só Tá bom. do Google. Tranquilo, então. Eu só preciso que vocês depois me enviem algum documento, sabe? Ok. Desse seminário, tá? Porque eu preciso ter essa prova aí. Que ele existiu, além da aula. Né? Bom, podem começar. Então tá, eu que vou começar. O nosso texto ele vai falar sobre a evolução do sistema econômico do pré-capitalismo. Então, o texto ele começa fazendo uma introdução de que toda sociedade precisa de um sistema econômico para fornecer bens e serviços para a população, né? Para a população viver e também prosperar. Aí ele mostra também que no mundo moderno do capitalismo, ele foi controlado pelo mercado e a busca pelo lucro privado. Aí ele volta no mundo antigo, né? Ele mostra que lá o mercado ele era bem limitado e que muitos bens as pessoas elas não tinham o acesso. E com isso, então, as pessoas criaram um método de que seria melhor viver em grupo, porque daí eles poderiam de alguma forma sobreviver. Aí entra a parte que assim, os seres humanos eles começavam a viver nesses grupos e através deles desenvolver sistemas e no qual um deles seria uma divisão de trabalho. Então, cada um fazia alguma coisa dentro desse grupo. Aí o texto ele parte agora para economia tradicional, né? Ele mostra que as primeiras sociedades eles não conseguiam guardar alimentos. Então, todos os dias eles precisavam ir em busca desses alimentos. E aquele, né? Quanto maior um grupo fosse, mais fácil era para se obter alimentos. Então, eles faziam tudo pelo método de cooperação, né? E eles também tinham o método da redistribuição, que era assim, quando um determinado grupo produzia muito, eles davam para aquelas famílias que não possuíam grupos, né? Então, muitas delas, se não tivessem essa redistribuição, eles morreriam de fome. Então, aí, a partir disso, esses grupos eles desenvolveram tradições e costumes no que se deu à economia tradicional. Além disso, o texto ele faz uma comparação na parte da sociedade de caçadores-coletores, né? Eles falam assim, um urso, ele morre, né? Eles matam o urso, no caso, e levam lá para uma tribo. A partir disso, quem vai ter
a maior parte da carne. São aqueles que mataram o urso, né? Primeiramente a pessoa que viu o urso e logo em seguida aquelas pessoas que ajudaram a matar ele. Então essas seriam as primeiras pessoas que teriam acesso maior à comida. Depois entra aquelas pessoas que ajudaram a cortar a carne, enfim, ajudaram a distribuir a carne. E por último, entra as crianças e as mulheres. A partir disso, o texto ele quer mostrar nas divisões de status sociais. Então, quem vai comer mais? Aquele que achou e aquele que matou. E depois vai vindo as demais pessoas. Então, aí a sociedade, a sociedade tradicional, ela fez um método de desenvolver um sistema de dar presentes para determinar status, no qual gerou uma competitividade entre as pessoas, né? Então, se eu vou produzir mais, então eu vou ter um status maior e vou ganhar um presente maior, que seria essa primeira parte do texto. Ok, a segunda parte. Bacana, Gabriela. Acho que você conseguiu captar bem e traduzir bem para os seus colegas aqui. Parabéns. Obrigada, professor. Ok. Aí vem para essa outra parte do texto que vai tratar um pouco sobre agricultura e como essa foi importante para o desenvolvimento do sistema econômico. Há mais ou menos 12.000 anos atrás, com a invenção da agricultura, houve uma crescente na oferta de alimentos e também, juntamente com isso, houve o aumento na habilidade das comunidades de suportarem uma maior produção, uma maior população, perdão. Os agricultores, eles deixaram de produzir apenas para si e para suas famílias e passaram agora a produzir o suficiente para fornecer para mais pessoas. Essa quantidade produzida além, que seria no caso, além da necessidade para sua sobrevivência, ela se chama produto excedente. Essa produção e o armazenamento de alimentos excedentes, eles produziram guerras. Isso porque nas sociedades anteriores, assumir o controle de outro grupo, ter uma guerra para conquistar um outro grupo, não trazia benefícios de muito valor. Justamente porque esses grupos não tinham nada a atribuir para eles. Porém, agora, nas sociedades agrícolas, as recompensas dessa agressão militar, elas seriam bem mais importantes. Porque, tipo assim, um poderoso exército, ele poderia confiscar alimentos armazenados, terras mais produtivas de um outro grupo, forçar esse povo conquistado a trabalhar como escravos e pegar todo aquele alimento excedente. Os produtos excedentes, então, eles causaram extremas mudanças na sociedade. Além de causar guerras, eles também foram uma fonte de crescimento econômico, responsável por aumentar os recursos produtivos de uma sociedade. Por exemplo, os grãos que havia em excesso. Eles podiam ser utilizados para alimentar bois e cavalos, que eram utilizados como animais de carga, o que resultaria em fazendas mais produtivas. E a mão de obra ela podia ser utilizada na construção de canais de irrigação, aquedutos, para aumentar o rendimento também da colheita. Acontecia então o sacrifício de recursos, como os grãos e a mão de obra, para investir em um desenvolvimento de bens capitais que resultariam em um maior lucro no futuro. Isso que antes não era possível, porque nas sociedades anteriores havia pouquíssimo ou nenhum excedente. O controle de excedência ele demonstrou uma importante fonte de poder. Esses alimentos eles permitiram o desenvolvimento de uma mais elaborada hierarquia social, na qual alguns membros da sociedade não precisariam mais se dedicar em trabalhar para produzir o alimento. Então, dessa forma, reis, imperadores e chefes, eles aprendiam e controlavam terras e alguns recursos, se estabelecendo uma posição acima nessa hierarquia. Assim evitando o trabalho manual, enquanto isso ficaria a cargo dos camponeses e dos escravos. Com isso passou a existir o direito da propriedade. Esses que, existem a partir do momento em que um recurso produtivo como a terra ou como o trabalho, ele pertence agora a uma determinada pessoa, ao invés de pertencer à sociedade como um todo. A fim de manter uma harmonia social e organizar sociedades maiores e mais complexas, eles viram a necessidade da criação de um governo, que antes não tinha, né? Um sistema de governo. Aí, apesar da ascensão de uma classe de elite improdutiva, junto com a criação
da ocupação do governo em exército e em sacerdócios, o principal trabalho da sociedade ainda assim era agrícola e feito por camponeses ou escravos. Os camponeses da época, eles não tinham terras, né? E sim, eles tinham o direito de cultivar em terras que eram propriedade ou controladas por um grande senhor. Porém, então, eles tinham o direito de fazer esse cultivo nessa terra, entregando o produto excedente, ou seja, ele ficava só com aquilo para sua sobrevivência mesmo, e o excedente ele entregava ao seu patrão. E esse direito de cultivo, ele era passado de pai para filho, então, de geração em geração dos camponeses. A maioria das sociedades humanas antigas, elas não dependiam somente dos camponeses, mas também do trabalho escravo. Um escravo, ele não tinha autonomia sobre os recursos, né? Ele só tinha... Ele recebia apenas o necessário para a sua sobrevivência e estava totalmente sujeito à autoridade do comerciante ou do senhor que possuía. Com o surgimento da escravidão, as elites começaram a ver aquele trabalho de produção de uma maneira denegrida e como humilhante, né? E acabaram se afastando, deixando sempre a cargo dos camponeses e dos escravos. As sociedades daquela época, elas não se desenvolveram todas na mesma proporção. Por quê? Por exemplo, os grupos que viviam no Oriente Médio, na Europa e na Ásia, eles tiveram grande sorte de terem acesso, porque naquelas regiões haviam grãos nutritivos e animais que eram mais facilmente domesticáveis. Os povos, então, que viviam na crescente fértil área do Oriente Médio, foram os primeiros a desenvolver grandes estados, que passou a considerar aquela região como o berço da civilização. Uma série de grandes impérios se desenvolveram dentro e ao redor daquela crescente fértil. Um exemplo deles é o Império Romano, que eu vou estar falando aqui também, que o texto apontou. No ápice do Império Romano, tinha 1 milhão de residentes na cidade de Roma, que eram suportados por outros cerca de entre 80 e 100 milhões de subordinados. Devido ao grande poder militar, comunicação efetiva e redes de eficiente transporte, fez com que Roma controlasse uma grande área e gerasse um fluxo de bens e riquezas estáveis. Apesar do crescimento também de várias profissões não agrícolas, ainda 95% da população, entre 90% e 95% do Império Romano, ainda estava envolvido com a agricultura. A aristocracia, ela detinha e controlava as terras e a mão de obra econômica. O imperador ficava a cargo de controlar as trocas, cargas, artesanato, mineração, sistema monetário, coleta de impostos e mercados, tudo isso sob o comando de uma administração exclusivamente centralizada em Roma. Então, tudo isso ficava centralizado na cidade de Roma. Os mercados, eles eram bem limitados, pois a maioria dos bens, eles eram produzidos pelos camponeses ou pelos escravos para os seus patrões. Ou seja, não ficava nada com eles, eles entregavam tudo aos patrões. E porque os custos de transporte da época também eram totalmente inviáveis, questão de custo e tal. Além disso, a maioria da população ela consistia em escravos e em pessoas com muito pouco dinheiro, de maneira que limitava o desenvolvimento dos mercados. Então, não tinha muito consumidor, não tinha muito consumo em relação à quantidade de população que tinha lá. Então, para reduzir os conflitos civis e dificuldades econômicas, o governo era financiado tanto por impostos como por fundos que vinham do imperador e da aristocracia e por grãos subsidiados. Roma, então, ali ela foi estabelecendo uma primeira versão de bem-estar social, de maneira que o Estado ele dava suporte aos membros mais pobres da sociedade com o intuito de limitar as consequências negativas que a pobreza estaria trazendo para eles. Porém, eventualmente, a Roma começou a se estagnar, porque sua economia baseada em trabalho escravo se tornava cada vez menos efetiva, e o poder militar ele começava a entrar em declínio. O exército ele foi diminuindo porque os camponeses e os fazendeiros, eles por conta das guerras e da estagnação econômica, eles começaram a se desmanchando, seguindo outros rumos e parando aquela produção que vinha naquela crescente anteriormente. O Império Romano ele também começou a ter escassez de escravos, porque grande parte morria ainda jovem ou em revoltas, e também porque com o declínio das forças militares houve a redução das conquistas. Então, após muitos anos de declínio, a Roma ela cai e a era dos impérios daquela crescente fértil chega ao fim. José Gabriel, você não tem assistido as aulas, né, ao vivo? Não, nenhuma ainda. Mas só gravada. Acho que isso é legal você assistir, cara. Eu gostei do teu texto. Você estava lendo, né?
Sim, eu montei um roteirinho aqui e fui A ideia não é fazendo ler. do meu Então, jeitão. eu vi que às vezes você parava de ler e falava da sua cabeça e tal, mas ler um texto, se fosse para ler um texto, eu pedia por escrito, tá bom? É um seminário, Sim, com certeza. pra gente se passar vergonha mesmo, esquecer o que Não, sim, com certeza. e é um processo assim de exposição e de capacidade de se expressar. O que a Gabriela Não, exato, não concordo. conseguiu fazer Eu bem. concordo. Mas Eu seu texto está concordo. muito bom, eu acho que você escreveu muito bem, parabéns sobre o texto. Mas fica. Não, é isso. Não, exatamente. Eu acho que as coisas têm que se ajeitando. Nos próximos também, passar um texto talvez na língua portuguesa mesmo, para dar para fazer realmente uma coisa da matéria e conseguir se dedicar totalmente a isso. E um tempo também um pouquinho maior, eu acho que daí ficaria perfeito para ambas as partes. Tá bom, eu vou anotar as suas sugestões, tá? Mas é Beleza, que obrigado. normalmente, José, os textos em português eles são muito, eles tendem a ser mais antigos, tendem a ser de autores mais ultrapassados, tá? Então, assim, Não, não, sim, sim, com certeza. Mas, tipo assim, foi passado uma semana, por exemplo, eu não tô aqui justificando nada, que eu fiz, assim, tal, mas o tempo já é curto de uma semana e até o tempo para traduzir, eu não tenho nenhum domínio da língua inglesa, então foi um tempo, eu preferi não traduzir em Google Tradutor, foi, assim, palavra por palavra, fui pedindo ajuda de alguns amigos e eu senti dificuldade, principalmente a questão de tempo. Aí acabou ficando um pouco apertado, eu tive que fazer mais ou menos nessa gambiarra, mas não, é isso, no mais é isso. José, parabéns, ficou muito legal o teu texto. Não, obrigado. Só fica essa crítica em relação à forma como você apresentou. Mas, de qualquer forma, ficou muito bom mesmo, tá? Ok. Você conseguiu entender bem o texto. E espero que você assista mais online aí, cara, porque eu vi que você tem uma boa Não, pode apresentação. deixar. E é bom para eu também aprender junto com você aí, junto com os alunos. Pode continuar, quem for. Beleza. Tô aparecendo aí? Tá tudo certo? Tá aparecendo. Ah, então beleza. Então, como o Zé estava falando, a decadência do Império Romano se deu por vários fatores, né? Mas pela falta de escravos e pelo declínio militar. Então, isso fez com que a sociedade se voltasse para dentro. Quando a gente fala que é para dentro, é porque a elite romana e os líderes europeus que tinham propriedade rural, eles foram para essas propriedades. E aí criaram os famosos conhecidos centros rurais ou vilas. Aí, assim se formaram os feudos. O feudalismo, ele é caracterizado pela mão de obra peraí, esqueci a palavra. Não pela mão de obra de servos, a servidão, né? Que é parecido com a de escravo, mas não é igual, né? Os servos, eles tinham o direito de usar a terra alguns dias para cultivo da própria família mesmo, mas eles tinham o dever de cuidar mesmo para os senhores, né? Eles eram dos senhores, então a mão de obra era servil. Não, qual que é a palavra? Servidão. Servil, isso aí. É isso aí. E o feudo eram essas terras. Os feudos eram grandes e autossuficientes. Então não tinha muito comércio neles. Mas tinha algumas pequenas cidades que ainda atuavam como comércio. E daí tinha feira, tinha os artistas e tudo mais. Só que daí também tem os comerciantes, que daí tem a famosa, o conhecido, as guildas, os nomes, as guildas, que são uma espécie de associação para tal comércio ou para tal profissão, e você precisava participar delas. As guildas tinham os mestres das guildas, que era os comerciantes mesmo, os profissionais dessas áreas, as pessoas que trabalhavam para eles eram, a maioria das vezes, os próprios filhos mesmo. E as guildas, para você participar, você tinha algumas regras, né? Tipo, tal equipamento tem que usar para fazer esse produto. Quando é na questão de tecelagem, tem que usar tal tecido para fazer esse produto. Então, tinha algumas regras. E se você não cumprisse, tinha algumas punições. Algumas leves,
até algumas mais pesadas, né? Que pode levar à morte e tudo mais. Era equivalente ao corporativismo de hoje. Uhum. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu tô. Também a gente vê a questão a palavra aqui, de herdar as terras. Os primogênitos, eles ficavam com as terras e os outros filhos, eles ganhavam moedas de ouro para ir caçar, fazer sua riqueza. Então, quem ficava com as terras eram os primeiros filhos. Agora, os filhos dos senhores, no caso. Agora, os filhos de servos continuavam servos, os filhos dos comerciantes mesmo. Aqui eu também fiz uma ressalva na questão da mulher. A mulher serva, ela era serva dos senhores, mas ela também fabricava roupas para os senhores. E eu vi no texto uma forte influência da questão das mulheres serem abusadas sexualmente dos senhores. Isso é um negócio bem pesado, né? Que já é desde a escravidão, é um negócio bem complexo isso daí. E o que mais que eu tinha colocado das mulheres? E elas não poderiam, tanto as servas como as outras moças, elas não poderiam ter propriedade. Então a gente vê a desigualdade, né? Como a mulher não tinha vez na época. Deixa eu ver o que mais coloquei aqui. Como os feudos eram descentralizados e eram grandes, quem mais tinha as terras era a Igreja Católica, né? E ela tinha uma forte influência na formação de valores da sociedade. Até que ela fala muito da questão de ser ambicioso, ganancioso, até que tem a tal da usúria, não sei o nome, que é contra os burgueses. Os burgueses já não se davam bem com a igreja, até que os burgueses começaram a se relacionar mais com os reis e pagar impostos para se sentirem protegidos perante a igreja, assim, por causa dessa questão. E também fala também da questão dos judeus, que os judeus começaram a emprestar dinheiro, e também isso daí era ganância. E é mais isso, a forte influência mesmo da Igreja Católica nesse momento. Uhum. E daí, com o tempo, uma série de mudanças foi minando o feudalismo, né? Daí estimulou a ascensão dos mercados e reformulou a sociedade europeia. Muito bom, Caroline, parabéns. Foi nessa turma que eu trouxe o personagem Shylock, do Mercador de Veneza, daquela peça do Shakespeare? Não lembro se foi aqui ou se foi... Eu assisti as aulas, mas eu acho que não ouvi isso, não. Ou foi? Foi, né? Foi sim. Então, é bem nesse período, assim, né, de quando a Igreja Católica ainda exercia um poder bastante grande sobre a sociedade, e a sociedade exigia alguma coisa a mais, né? A parte de padre não poder casar, né, diferente dos pastores das igrejas evangélicas, foi muito em relação a isso, né, que a igreja não gostava de dividir os bens, né, se os padres se casassem, Sim. eles teriam filhos, teriam herdeiros e tal. Mas é isso, parabéns, Clemente, ficou muito legal. Ficou para mim a parte do capítulo, da divisão 5 do capítulo 3, que são as forças que se retratam das mudanças que ocorreram e as formas com que a economia da Europa caminhou para o mercantilismo. Né? Dentro desse capítulo, esse capítulo é dividido em tópicos de 1 ao 10, que agora eu vou falar sobre os tópicos. O tópico 1 fala sobre a melhoria na tecnologia agrícola, onde as pessoas da comunidade começaram a entender o funcionamento dos modos de plantio, fertilização, como funcionavam as coisas do campo. Que a partir disso foi criado e introduzido um sistema de rotação de 3 campos de plantio, onde cada campo tinha a estação para ser plantada, e cada tipo de campo em relação à estação, eles tinham um grão.
e assim eles conseguiam gerar a alimentação para as pessoas e também para os animais da fazenda. O tópico 2 fala sobre a urbanização e a forma como se especializaram para criar um sistema onde a área urbana dependia do comércio para fornecer os produtos a qual a área rural precisasse, fazendo assim a troca de alimentos por produtos. Tópico 3 fala sobre o comércio de longa distância e comerciantes viajantes, que comercializavam basicamente especiarias, vinhos e peixes, onde a partir de 1400 a Europa passou a especializar em outros tipos de bens, como tecido, que acabou tendo mais produtividade, superávit do abertura da Europa. Só um minutinho. Sobre as cruzadas e a abertura da Europa, onde o principal efeito a longo prazo foi a economia, onde os europeus ficaram impressionados, né, com o tipo de vida que era exercido no Oriente Médio e acabaram voltando de lá com muitas especiarias e experiência para exercer em seus comércios. O tópico 5 fala sobre a ascensão do Estado-nação e os interesses comerciais, que relata sobre a dificuldade do comércio feudal e as formas com que os comerciantes tiveram que se adaptar. Fala sobre o Estado-nação, que a Europa que era um Estado-nação, e a forma como eles... o dinheiro significava poder por exército. E isso dava um exército militar um pouco maior. O tópico 6 mostra as explorações que ocorreram durante o feudalismo e as frotas designadas para nas rotas de comércio, que eles andavam em busca das mercadorias, prata, ouro e de escravos também. O tópico 7 fala sobre a ascensão do protestantismo na época de 1500, onde foi iniciado com o calvinismo, onde viu um trabalho como uma forma de piedade. O calvinismo era o sistema econômico capitalista que era baseado no ganho próprio, onde tinha muita ganância e o trabalho duro e uma forma de reinvestimento, como uma forma de reinvestimento. O tópico 8 fala sobre o sistema de lançamento, onde o comerciante fornece os materiais ao artesão. O artesão, com sua mão de obra e seus materiais, constrói o produto e o comerciante coleta novamente, já pronto para vender. Assim se deu início às primeiras fábricas capitalistas da época. O tópico 9 fala sobre a economia referente à crescente população da Europa, onde os senhores feudais precisam de mais dinheiro para comprar os produtos que ficam disponíveis no comércio, no mercado. Assim, eles tiveram que aumentar o preço de seus produtos, que acabaram subindo. E assim eles conseguiram entender que o pagamento aos seus servos, eles eram pouco. E muitos da época acabaram empobrecendo. Alguns eventos nesse tempo, como a peste negra na Europa, principalmente na Inglaterra, onde foram 40% da população foi dizimada, fazendo com que a mão de obra ficasse escassa em toda a Europa. Assim, os senhores feudais acabaram explorando ainda mais seus servos, o que acabou gerando uma revolução dos mesmos, com algum deles ainda se tornando independentes. O tópico 10 fala sobre o movimento do cerco e o estabelecimento dos direitos de propriedade privada, onde os senhores feudais confiscaram a terra ao seu redor para uso próprio, usando para produção de gado
implantação de indústria têxtil e até mesmo para fazer a venda. Isso acabou resultando no aumento da população urbana, pois os então ex-camponeses, sem seus materiais, entraram em busca de trabalho. Mostra também que na propriedade privada nem tudo foi destrutivo. Também tiveram parte construtiva. Onde o senhor feudal ele tinha dinheiro para investir, pudesse investir com irrigação, produção de gado e animais de tração, fertilizantes, eles estariam apostando em um produto próspero de sua terra. É isso, Matheus? Sim. Legal. Eu vi que você analisou o texto por tópicos, né? Acredito que você deve ter feito um resumo aí, anotando as principais partes que você considerou, né? Tanto é que ficou bastante claro isso, né? Ficou bastante claro que você selecionou partes e você falou dessas partes, né? Não passou a impressão de que você estava com o texto na ponta da língua, sabe? Assim como a Carol agora, ela eu senti que ela não colocou tudo que tinha no texto, na parte dela, só que ela conseguiu entender a essência, né? Porque assim, ela começou a falar sobre o assunto e foi falando, né? E ainda que assim você não coloque tudo que está dentro ali, mais importante é você ter absorvido a essência do texto. Assim como quando você vai fazer uma síntese, Sim. não é necessário que você coloque tudo que está escrito ali. Se você colocar, você não está fazendo uma síntese, você está copiando um texto, né? Sim, Ou só resumindo. exatamente. Então, a ideia tanto de um seminário quanto de uma síntese é você colocar as coisas que você considerou mais importante. Nem sempre elas vão ser a mesma para Carol ou para você. Tanto é que quando eu apresento um texto ou quando vocês apresentarem um texto, pode ser o mesmo texto, mas a gente vai estar apresentando de forma diferente. E assim, eu notei que você leu o texto, mas me ficou faltando uma sensação de que você entendeu de verdade, sabe? Não estou dizendo que você não entendeu, mas a forma como você apresentou parece que pegando palavras-chave desse texto, né? Não querendo deixar nada de fora. E acabou me deixando com essa impressão. O que não necessariamente ela está correta, né? Talvez só foi uma impressão. De qualquer forma, parabéns para o grupo. Queria deixar aqui especialmente para Carol e para Gabriela. Acho que as duas pegaram bem a ideia do que é um seminário, né? Que é pegar e falar. Ela vai finalizar ainda. Ainda tem uma parte final, desculpa. Tem. Então tá bom, pode terminar. Depois eu... Tá. Então, os sistemas... Peraí, deixa eu me colocar aqui. No feudalismo ali, do mercantilismo, os sistemas econômicos nacionais não evoluíram naturalmente durante o mercantilismo. E então foi um sistema, em algumas cidades, foi um sistema que segurou, entendeu? Ele foi resistindo, porque ele queria preservar os empregos da população. Mas aí, quando foi quebrada essa resistência, as regras locais acabaram e daí foram colocadas as regras nacionais mesmo. Então não foi vou dar uma lida aqui. Então o mercantilismo não foi um capitalismo de mercado competitivo e livre. Foi rigidamente controlado pelo capitalismo nacional, dirigido por capitalistas, mercantes e monarcas. Então foi uma coisa mais forçada da nação mesmo, depois que quebrou as regras locais. Os primeiros países tentaram maximizar o influxo do ouro, que é conhecido também como bulionismo, e os burgueses faziam muito isso. Os primeiros países que se aderiram ao mercantilismo cresceram, tiveram uma grande expansão dos mercados internos e externos também, com as colônias, os lucros também. Mas o mercantilismo também teve graves problemas econômicos, como, deixa eu ler aqui que eu não vou lembrar. O cercamento das terras comuns tinham criado grandes grupos de trabalhadores desesperadamente pobres, sem empregos suficientes ou oportunidades e flutuações na oferta do ouro. Então teve vários problemas também o mercantilismo. E assim, eu vou dar uma lida aqui também.
Assim como a economia mercantilista estava se tornando cada vez mais insustentável, Adam Smith ofereceu uma visão de como o capitalismo poderia resolver os problemas criados sob o mercantilismo. Sua visão de um mercado pouco regulamentado, a economia capitalista provou ser muito atraente para os capitalistas cada vez mais poderosos da Inglaterra. O que a gente conclui foi que os sistemas econômicos da sociedade assumiram uma grande variedade de formas, né? Desde o começo, os impérios escravistas de Roma eram grandes, tinha hierarquia, eram exploradores e com pouco comércio. Já os feudos da Europa eram autossuficientes, mas tinham hierarquia também, só que eram com pouco comércio, já era menos que o Império Romano. Aí agora os países mercantilistas na Europa já eram grandes, mais voltados para o lucro e para o comércio. E assim se dá, né? É que a gente não focou tanto agora, o próximo grupo que vai focar no capitalismo, mas aí se dá a fase do mercantilismo para o capitalismo. É isso aí, gente. Tá todo mundo ouvindo? Obrigadão. Obrigado eu. Palmas para seus colegas. A gente não tá aqui, mas normalmente essa é a parte boa de ouvir quando a gente termina o seminário. Tá, parabéns. Ficou bem legal, gostei bastante. Acho que as críticas eu fiz assim que cada um de vocês terminou de falar, né? Espero que vocês ouçam e reflitam sobre elas, né? Não faço aqui para ninguém ficar triste, não, tá? Então tá, gente. Eu gostaria de saber quem tá com o sistema dos Estados Unidos. Caroline e Mariana Rossi, vocês estão aí? Etienne? Estamos, mas não é meu grupo, não. Qual é o teu grupo, Caroline? O meu é o da França. Mariana Rossi, qual é o teu grupo? Alemanha. Etienne, qual é o teu grupo? Suíça. Eu gostaria que Caroline, Mariana Rossi ou Etienne se dispusessem a ser o próximo grupo. Uma de vocês. Anne, qual é o teu grupo? Nosso grupo a gente pegou a Inglaterra. Tá. Etienne, pode ser você então? Tá bom. Eu vou enviar o texto para você hoje e daí você analisa se acha que dá para fazer para a semana que vem, tá? Você e seu grupo achar que não, daí vocês me avisam e daí a gente repensa, tá bom? Então tá bom, gente. A aula por hoje fica por aqui. Professor, você vai liberar todos os materiais já? Quê? Vai liberar os materiais para todos os grupos já? Eu vou, pelo menos, hoje com certeza vou liberar da Etienne. Vou tentar já emendar e escanear pelo menos mais uns 2, 3, tá? Eu vou escanear um a um aqui. Eu vou abrir no Moodle e vocês enviam o relatório por lá agora, tá? Ah, tá bom. Era isso que eu ia perguntar. Porque eu tô com o meu e-mail com 200 mensagens aqui que eu vou botar o Fernando para fazer daqui a pouco. Aí, Fernandão. Tá. Tô aqui, tô ouvindo e vamos lá. Você para organizar meus arquivos dos alunos aqui, tá? Só mandar. Abraço então, gente. Tchau. Tchau, professor. Ah. Tchau, professor. Tchau. Tchau.